Meus irmãos, boa noite a todos vocês. Nós vamos, neste momento, iniciar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto bíblico, que se encontra no livro dos Salmos. Eu vou fazer a projeção desse texto com os irmãos, mas se você estiver com a sua Bíblia em mãos, Salmo de número 16, eu vou fazer a leitura de todo esse salmo. São 11 versículos e eu gostaria que você acompanhasse comigo esta leitura. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Essa é a afirmação do salmista Davi, salmo cujo qual a esperança de Davi está em que ele é guardado pelo Senhor. Guarda-me e em ti me refugia, ó Deus. Nós vamos orar neste momento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos comigo nesta hora. E você também preparasse o seu coração para que em cada ato deste culto ao Senhor, ainda que de forma online, nós possamos ter toda a nossa mente e coração voltados para o Senhor, que possamos nos desligar das coisas à nossa volta, principalmente aos irmãos que se encontram nas suas casas. É muito fácil a gente se distrair com alguma coisa à nossa volta, mas que possamos, de fato, silenciar o nosso coração e colocarmos a nossa mente no Senhor. Vamos orar? Fale com o Senhor juntamente comigo nessa hora. Senhor nosso Deus, Pai eterno, ó Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor, Pai, pelo grandioso cuidado que o Senhor tem derramado e dispensado sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos porque durante todos esses dias o Senhor tem sido o nosso bom refúgio, mesmo apesar de lutas, de aflições, de sofrimentos, nós estamos seguros no Senhor, Pai. Não há experiência mais profunda e maravilhosa para um cristão, senão experimentar desse cuidado que vem do Senhor a cada um de nós. Ó Senhor, nós pedimos nessa hora para que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, abrindo nossas mentes e corações, nos habilitando, Senhor, para nos aproximarmos de Ti, ó Pai, pois cremos que a Tua palavra é a verdade, ela é o alimento para a nossa alma. Cremos que é através dela e do estudo dela que nós podemos compreender melhor a nossa maneira de enxergarmos o mundo, a nossa maneira de lidar com as coisas que nos afligem enquanto aqui e agora. Portanto, ó Pai, peço a Ti para que o Senhor esteja conosco e que nada venha atrapalhar, Senhor, este momento nosso contigo, ó Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão conosco, assistindo esse vídeo, que o Senhor também os abençoe, ó Pai, que o Senhor responda ao anseio do coração de cada um deles, que o Senhor esteja mesmo encorajando, trazendo esperança àqueles que se encontram desanimados. Peço a Ti também para que Cristo Jesus, o Teu Filho, o Senhor da glória, seja manifestado no coração daqueles que ainda estão duvidosos acerca do futuro, com medo acerca de toda a situação que o mundo presencia, que o Teu Filho Jesus seja exaltado nesta hora, Pai, e que a nossa vida seja de fato um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele neste momento.
É a nossa oração e o nosso pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Deus. Amém. Nós vamos ouvir um hino neste momento, hino 194 do nosso inário. Amém. Nós vamos ter mais uma leitura da palavra do nosso Deus neste momento, para o nosso momento de confissão de pecados ao nosso Deus. E eu gostaria de fazer a leitura do texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo de número 15. Eu gostaria de fazer a leitura aos irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 1 ao versículo de número 4. Acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aqui a leitura, meus irmãos, a afirmação do apóstolo Paulo, cuja qual nós compreendemos que o motivo pelo qual Cristo Jesus veio ao mundo foi para que ele colocasse um fim naquilo que nos condenava, os nossos pecados. Tudo aquilo que fazia separação entre nós e o nosso Deus foi colocado na sepultura juntamente com Cristo Jesus, para que através da sua morte e ressurreição nós ressuscitássemos juntamente com Cristo, obtendo então uma nova vida.
Portanto, eu gostaria de convidá-lo a falar com o nosso Deus neste momento, confessando os seus pecados, abrindo o coração neste momento, pedindo da sua graça e confiando nos méritos de Cristo e a sua obra redentora, o sangue da misericórdia, o sangue que nos purifica e nos torna mais alvos que a neve, o sangue de Cristo. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, diante da tua palavra, Senhor, que foi lida, e diante da compreensão que hoje temos, ó Pai, de que o Senhor é o nosso perfeito Salvador, o nosso perfeito Redentor, e de que a obra que o Senhor Jesus, o teu Filho amado, operou na cruz do Calvário é uma obra eficaz, Senhor, para nos perdoar, para nos lavar e para nos remir dos nossos pecados, ó Pai. Tendo hoje este conhecimento, peço a Ti para que o Senhor nos ajude, ó Pai, a lutarmos contra tudo aquilo que Te desagrada, Senhor. Que ao sondarmos o nosso coração neste momento e percebermos, ó Pai, falhas, transgressões, ó Deus, iniquidades, pensamentos iníquos, que o Senhor nos purifique, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a vivermos na vereda da justiça, ó Pai. Que a nossa ética seja a ética do reino dos céus, ó Pai. Que a nossa vida seja uma vida para o louvor e honra do Teu santo nome, ó Pai. E que se não nos encontramos nessa condição, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor nos regenere, que o Senhor nos transforme, e que de fato possamos viver a vida que o Senhor espera daqueles que realmente foram lavados e purificados pelo sangue precioso do Teu Filho Jesus. Deus, peço pela vida dos nossos irmãos que estão conosco, que eles também, ó Pai, possam ser absorvidos, ó Pai, por essa realidade tão profunda que é a realidade da salvação que encontramos por meio do Teu Filho. Eu oro a Ti, crendo, ó Pai, na eficácia do poder do sangue dele. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Nos preparando para o momento da mensagem, gostaria que nós ouvíssemos mais um hino, de número 185. Você possa meditar neste momento através deste hino. No tempo em que meu trabalho acabar e enfim de Deus a presença gozar, e quando a Cristo eu puder contemplar, oh quanta glória haverá com Jesus. Sim, haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sem glória haverá com Jesus. No tempo em que Cristo, meu Redentor, tiver de dar-me o seu vinde de amor, transposto enfim o meu vale de dor, oh quanta glória haverá com Jesus. Sim, haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando a Cristo eu puder contemplar, glória
Amém, meus irmãos. O texto para a nossa meditação nesta noite se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou projetar para os irmãos esse texto, se você estiver com sua Bíblia e quiser acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 5, leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, leitura do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Até aqui a leitura, nós vamos orar neste momento e pedir para que o nosso Deus ele possa falar aos nossos corações e nos dar a graça para a compreensão da sua palavra. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nesta hora, ao lermos a tua palavra, pedimos a Ti nesta hora, ó Pai, para que o Senhor nos capacite, nos habilite, ó Pai, a compreendermos a Tua vontade. Que a Tua palavra, ela produza esperança em nosso coração, ela produza salvação, ela produza também transformação em nossas vidas, ó Pai. Nós cremos no poder e na eficácia que existe apenas na leitura dela, ó Pai. E ao ser explicado agora o texto, eu peço ao Senhor que o Senhor possa, neste momento, conceder a minha graça, para que eu possa transmitir com fidelidade e, ao mesmo tempo, com simplicidade, ó Pai, a Tua palavra, para que todos aqueles que me ouvem possam compreender o querer do Senhor e aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Fica conosco e nos ajuda nesta hora. Pedimos todas essas coisas por meio do Teu Santo Espírito e em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a igreja que se encontra na cidade de Corinto, é sem dúvida uma das cartas mais profundas que ele escreve. E ela é profunda porque, diferentemente das demais cartas que o apóstolo Paulo escreve, nesta carta e para esta igreja, o apóstolo Paulo, de uma forma muito profunda, ele abre o seu coração. A sua segunda epístola aos Coríntios é como se fosse, de fato, e isso é reconhecido por alguns estudiosos da Escritura, como uma autobiografia de todo o sofrimento que Paulo passou por amor a Cristo, bem como também não somente os sofrimentos externos, que em muitos momentos ele relata dentro dessa carta, se você quer até mesmo o conteúdo desse sofrimento do apóstolo Paulo de uma forma mais detalhada, ele faz isso lá no capítulo número 11 da mesma, mas nós podemos perceber aqui que Paulo não fala somente das suas angústias externas. Em alguns momentos dessa carta, o apóstolo Paulo também fala sobre aqueles sentimentos internos que ele tem dentro dele, como o sofrimento pelas coisas que ele percebe dentro da igreja de Corinto, problemas ali relacionais entre os irmãos. O apóstolo Paulo, ele faz um diagnóstico pelo qual ele percebe também que a igreja de Corinto era uma igreja que não estava progredindo tão bem no ensino do evangelho, na prática e nas virtudes do evangelho, e isso trazia angústia e pesar para o coração do apóstolo Paulo. E nós nos lembramos, meus irmãos, mais que tudo, que o apóstolo Paulo ele é um crente no Senhor. Apesar dele ser um homem escolhido por Cristo Jesus para ser um embaixador juntamente com os demais apóstolos nesse ministério, o ministério apostólico, aqui o apóstolo Paulo ele se rebaixa ao nível comum. E ele mostra também todos os seus anseios, todos os seus medos,
e em muitos momentos também a forma como ele mesmo lidou com todas estas coisas. E nesse capítulo, principalmente o capítulo de número 5, bem como também aí o capítulo número 4, é um dos capítulos em que Paulo expressa muito profundamente aqui o seu otimismo no que diz respeito ao futuro, ao agora, né, ao presente e ao passado. Em todas essas esferas aqui, o apóstolo Paulo mostra o seu sentimento em relação a Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque quando Paulo escreve essa carta, nós compreendemos, segundo a leitura da primeira carta, lá no capítulo número 16, né, nessa primeira carta que ele escreve aos Coríntios, Paulo escreve da cidade de Éfeso, para a igreja que estava lá na cidade de Corinto, que era uma cidade que ficava localizada no mundo grego. Era uma cidade que era moldada, inclusive, pelo pensamento dos gregos. E é muito compreensivo aqui, ao olharmos nesta carta, que quando Paulo ele observa o modo de vida dos irmãos da cidade de Corinto, uma das coisas muito tristes que o apóstolo Paulo percebeu é que esse povo era um povo sem esperança. Quando Paulo chegou lá, meus irmãos, com a mensagem do evangelho na cidade de Corinto, bem como para a igreja de Corinto, isso era algo muito inovador, porque ressurreição dos mortos, ou seja, uma expectativa de uma vida aquém desse corpo, não somente uma vida delimitada pelo mundo espiritual, né, como era, por exemplo, o pensamento dos gregos, mas Paulo fala que existe uma vida plena, completa, que pode ser experimentada de uma forma integral com um corpo ressurreto dentre os mortos. E se você quer observar, por exemplo, a maneira, a forma como os próprios irmãos gregos, né, reagiram quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, nós podemos perceber isso, por exemplo, no texto Atos capítulo 17, quando o próprio apóstolo Paulo esteve lá em Atenas, juntamente com os seus companheiros Silas e Timóteo. E ele pôde observar ali toda a idolatria que imperava em Atenas, e o versículo 16, lá de Atos 17, diz que o espírito de Paulo se revoltava ante a face da idolatria que existia naquela cidade. E, de repente, Paulo chegou com uma das mensagens mais inovadoras que os gregos poderiam escutar sobre a ressurreição dos mortos. E existia tal desconhecimento, né, sobre essa palavra, quando Paulo chegou com a palavra Anastasis, né, do qual vem até um nome muito conhecido nos nossos dias, Anastácia, o significado é ressurreição. Quando Paulo fez menção a isto lá dentro de Atenas, houve um certo burburinho, um comentário entre os irmãos atenienses que não compreendiam muito bem o que Paulo queria dizer com isso. Será que existia uma vida além desta, uma vida muito mais excelente do que esta propriamente que hoje nós vivemos? Então, a mensagem da ressurreição foi, sem dúvida, uma das mensagens que mais trouxe esperança para aquela cidade, para a cidade de Corinto. E a experiência do apóstolo Paulo dentro desses dois capítulos, como eu fiz menção, meus irmãos, é uma experiência muito importante para nós podermos compreender aqui qual era a expectativa do apóstolo Paulo sobre a vida futura, o que também nós hoje podemos compreender sobre o futuro. Qual seria também a nossa expectativa? Será que é possível nós sermos tão otimistas, mesmo em situações tão adversas? Como eu disse, parece que Paulo, aqui dentro desta carta, meus irmãos, ele mostra muitos contrastes. Por um lado, Paulo está sofrendo no corpo, sofrendo as angústias e as aflições do corpo. Ali no capítulo número 4, mesmo no versículo número 16, o apóstolo Paulo nos diz assim, que os irmãos da igreja de Corinto não deveriam desanimar, que ainda que os sofrimentos externos, os sofrimentos do corpo fossem evidentes, eles deveriam ser lembrados que o seu homem interior se renovava de dia em dia. Essa era a expectativa que Paulo tinha. Esse era o otimismo do apóstolo Paulo ante os seus sofrimentos. E então nós chegamos aqui no capítulo número 5, onde Paulo ele ainda continua com esses contrastes, né?
o contraste entre a vida olhando as circunstâncias presentes com os olhos da fé em face do mundo visível, em face das coisas que ele chama ali no versículo de número 18, para então entrarmos no capítulo 5, de coisas temporais, de coisas que têm pouca duração. É por isso então que Paulo inicia esse capítulo número 5 dizendo assim: sabemos. E quando Paulo começa esse texto com essa palavra sabemos, ele quer dizer ali à igreja de Corinto que ele já havia falado em alguns momentos com ela sobre uma vida futura, sobre a expectativa de uma vida futura que é experimentada por aqueles que estão junto a Cristo, que morreram com ele. O capítulo 15 que nós lemos aqui da primeira carta aos Coríntios, que nós lemos a princípio na introdução do nosso culto, é o capítulo que afirma com evidências concretas que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se você perceber, lá a partir do versículo 21 deste capítulo, o apóstolo faz uma exposição muito, mas muito completa a respeito do corpo glorificado que nós teremos quando Cristo voltar. E quando ele voltar, então, o nosso corpo será transformado à semelhança do seu corpo de glória. É por isso, então, que Paulo começa com essa expressão: sabemos, nós temos conhecimento. Mas agora ele vai reafirmar, então, esses valores tão profundos acerca da glória do porvir. Paulo diz na continuidade do texto assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O contraste aqui é entre o temporal e o eterno. Paulo usa uma palavra bem curiosa aqui no versículo 1, que é a palavra tabernáculo. Literalmente, Paulo usa aqui a palavra tenda. O que Paulo quer usar aqui, como ilustração para nós, é sobre o nosso corpo. Eu sei que esse versículo, meus irmãos, ele tem sido entendido muitas vezes de uma maneira equivocada. Se você se lembrar, muitas vezes nós ouvimos coisas do tipo que lá no céu nós teremos uma casinha, uma casa gloriosa que o próprio Deus preparou para nós. Alguns até fazem menção a um texto que aparece lá no Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus diz aos seus discípulos que ele preparou moradas para nós, que há muitas moradas na casa do Pai. E talvez você pense que talvez o apóstolo Paulo esteja falando sobre isso, sobre uma casa celeste. Mas, na verdade, quando Paulo usa essa metáfora, quando ele usa essas duas palavras, tabernáculo e edifício, ele está falando, na verdade, do nosso corpo. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que o corpo presente que hoje temos é muito semelhante a uma tenda. E por que Paulo usa aqui essa palavra, a palavra tenda, para ilustrar o que é o nosso corpo presente? É muito importante a gente compreender que Paulo está falando de uma coisa que ele compreende muito bem. Se você se lembrar, Paulo tinha uma profissão. A profissão do apóstolo Paulo era fazer tendas, era ornamentar. O ofício dele era ornamentar e confeccionar tendas. Aonde nós encontramos isso? O registro lá de Atos, capítulo 18, versículo 3, nos fala a respeito da profissão do apóstolo Paulo. Quando Paulo chegou lá na cidade de Corinto, ele encontrou um casal, Priscila e Áquila. E ele então se aproxima deste casal de judeus que foram expulsos do Império Romano por serem judeus. Houve uma grande perseguição naquele período contra os judeus que viviam sob a jurisdição romana. O apóstolo Paulo viu uma ponte de contato com aqueles irmãos, porque diz o versículo 3 que eles eram do mesmo ofício. E as tendas, meus irmãos, que eram construídas por Paulo, bem como também por Priscila e Áquila, elas eram preparadas para os nômades. Elas eram uma confecção, uma tenda que era construída para algo temporário. Ou seja, ela não era algo que durava muito tempo. Poderia ser abatida pelas chuvas, ela poderia ser abatida por algum transtorno, como terremotos ou algo do tipo que aconteciam naquelas regiões
onde Paulo se encontrava. O aspecto de Paulo ao falar, então, acerca do corpo, usando a palavra tenda aqui, que é traduzida aqui para nós como tabernáculo, é sobre fragilidade. É isso que ele nos dá a ideia aqui, ao dizer que se a nossa casa desse tabernáculo terreno se desfizer. Paulo chama atenção aqui justamente para esse aspecto, o aspecto do temporal, daquilo que é frágil. O que, na verdade, Paulo quer nos dizer, irmãos, é que nesse tempo presente, nós experimentamos um corpo que é afetado pelas circunstâncias da vida, que fica debilitado, que sofre doenças e enfermidades, e, como eu tenho mencionado muitas vezes, a prova hoje para nós dentro da pandemia é de que muitos cristãos foram afetados por esse vírus. Nós não estamos isentos, no caso de sermos afligidos por ele, justamente por causa da fragilidade do nosso corpo, que foi afetado pela queda. Então, hoje, nós nos encontramos nessa condição. Usando aí o próprio contexto desse capítulo, Paulo diz que nós somos afligidos pelos problemas exteriores. E é curioso quando Paulo fala isso ali no capítulo 4, versículo 16, Porque, de fato, o sofrimento parece que ele vai antecipando, a nossa estadia aqui. Parece que quanto mais nós sofremos, mais nós vamos percebendo a nossa fragilidade. E o sofrimento, ele adianta um pouco esse processo natural. A Bíblia, meus irmãos, ela afirma de que o nosso corpo e a nossa estadia aqui é uma estadia breve. Existe uma chamada lei na termodinâmica da física que diz que todas as coisas, com o passar do tempo, elas se deterioram. Elas nascem, elas têm o seu nascimento, mas elas também têm o seu fim. Com todas as coisas nesse mundo, nós podemos perceber que isso é algo natural de acontecer. E com o nosso corpo não é diferente. O nosso corpo é frágil, ele é afetado por essas circunstâncias. Mas nós percebemos que também na mente nós sofremos. Como Paulo usa a sua própria experiência, ele diz que não somente ele é afligido pelos sofrimentos externos, como naufrágios, açoites e perseguições e apedrejamentos, mas também Paulo sofre na mente. Paulo era um homem que chorava pelas circunstâncias das igrejas onde ele mesmo plantou, e ele via toda a situação de falsos mestres que adentravam e destruíam as mesmas, e toda a fragilidade relacional que existia dentro das igrejas. Então, de uma forma muito profunda, lá no capítulo 11, desta segunda carta, no versículo 28, Paulo diz que ele não somente estava afligido de forma externa, mas aqui no seu coração ele também sofria. Por isso, ele usa esse aspecto daquilo que é temporário. Mas, por outro lado, Paulo diz que nós temos um edifício, uma casa que não é humana, mas uma casa que é feita por Deus e que é eterna nos céus. E o grande problema nosso ao compreender esse versículo é justamente essa parte final, porque quando Paulo diz aqui eterna nos céus, ele não quer dizer sobre um apartamento no céu, mas ele está falando sobre um corpo com qualidades celestiais. Um corpo que não é mais afligido pelas doenças. Um corpo que experimenta da plenitude do Espírito, que não sofre mais na mente, não sofre os sofrimentos psíquicos do pecado mais. Esse é o corpo celeste. Essa é a habitação personificada, preparada, que o próprio Deus reservou para aqueles a quem Ele ama. E olha que interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vive com essa expectativa. A expectativa do corpo ressurreto, a expectativa de Paulo em viver em uma cidade celeste com o corpo glorificado é o seu maior anseio. E é curioso, meus irmãos, que dá a impressão que quando a gente lê esse texto aqui, parece que Paulo está tendo quase que um pensamento suicida aqui, Se nós olhássemos para o texto e vermos o desejo tão forte que o apóstolo Paulo tem de não viver mais nesse mundo. Mas se você observar e ler coerentemente esse texto, você vai perceber que Paulo deseja que o seu corpo seja transformado. Porque ali na parte inicial do texto ele diz
se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Aqui é uma condicional. É como se Paulo dissesse assim, olha, o meu desejo não é morrer, o meu desejo é que o meu corpo seja transformado à semelhança do corpo de glória do Senhor Jesus Cristo. Aonde que nós percebemos essa vontade de Paulo em não passar pela morte, mas o seu anseio de que Cristo volte instantaneamente, o seu corpo seja transformado à semelhança do corpo de glória do Senhor Jesus? Eu gostaria que você observasse um texto comigo, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo número 4, no versículo 17, o texto diz assim para nós: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe essa cláusula inicial do versículo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. A expectativa, meus irmãos, de Paulo não é simplesmente de experimentar a morte, porque Paulo tem o desejo de morrer. Não, pelo contrário. O que Paulo tem, de fato, desejo é de estar com Cristo com o corpo glorificado à semelhança do seu corpo. Esse é o desejo dele. Ele sabe que esse corpo é frágil, mas que existe uma expectativa de um corpo que não experimentará mais as limitações deste tabernáculo presente, dessa tenda, que é frágil, que se abala, que sofre. É por isso, então, que ao mesmo tempo em que Paulo ele mostra um otimismo pela vida futura, pela glória futura que ele experimentará, no versículo de número 2, Paulo nos mostra que ele nunca deixa de perceber a realidade do tempo presente. É por isso, então, que no versículo de número 2 ele diz: e por isso, neste tabernáculo presente, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A palavra gemido é uma palavra muito forte, né? A palavra gemido, ela denota toda a angústia que o ser humano experimenta enquanto nesse mundo. É claro que o termo usado pelo apóstolo Paulo aqui é muito semelhante a um termo hebraico que aparece lá em Êxodo capítulo 2, 24 e 25. É a história e a narrativa do período em que o povo de Israel estava debaixo da opressão do Egito. E o texto nos diz, né, por meio de Moisés, em Êxodo capítulo 2, versículo 24 e 25, que o povo gemia ante a situação da opressão experimentada no Egito. O sentimento aqui por trás dessa palavra usada por Paulo, que é também no hebreu, é o mesmo. Ele diz aqui nesse mundo, há gemidos de pessoas que sofrem angústias pela situação do tempo presente. E eu gostaria que mais uma vez você observasse que a mente de Paulo, ela é domada pelo sentimento de uma realidade por vir. O sentimento que eu gostaria que os irmãos percebessem se encontra lá em Romanos, capítulo de número 8, no versículo de número 18 em diante. Aqui nós encontramos palavras muito semelhantes a esta que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. O texto diz assim, acompanhe comigo, Romanos, capítulo de número 8, a partir do 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que tipo de otimismo aqui existe no coração de Paulo, de tal forma que ele diz que estes sofrimentos tão duros presentes não podem ser comparados com a glória por vir. Paulo está exercitando aqui a sua fé. Paulo está enxergando o mundo presente com os olhos da fé e dizendo: o que pode se comparar com a glória que o próprio Deus preparou para aqueles a quem ele ama? E então, a partir do versículo 19, Paulo diz assim: existe uma expectativa na própria criação, porque por causa do pecado
E de tal forma o pecado afetou esta terra, essa criação, que ela se tornou sujeita à vaidade, ou seja, aos efeitos temporais de maldição que esse mundo sofre, como pandemias, epidemias, terremotos, né? Todos esses efeitos globais que hoje nós sofremos são efeitos causados pelo pecado. Por isso, essa criação, né, os animais, todos os seres criados, sofrem juntamente com os próprios seres humanos. Eles têm um coração palpitante, né? Essa palavra expectativa, ela significa literalmente um coração que palpita pelo desejo do momento em que os homens que foram remidos pelo Senhor terão o seu corpo transformado. É por isso, então, que aí no versículo de número 23, do mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim: e não somente ela, não é somente a criação que geme e suporta angústias, mas também nós que temos as primícias, ou seja, a operação do Espírito em nós, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção, a libertação do nosso corpo. Esse é o anseio natural de todo cristão. Ele espera, ele aguarda por esse momento em que o seu corpo será liberto do cativeiro, da escravidão, do pecado. Por isso, então, que Paulo diz que nós gememos, nós suportamos as angústias do tempo presente, porque nós, de fato, não fomos criados para elas, mas elas são temporais, elas ainda fazem parte da vida, mas existe um anelo, uma aspiração, segundo o versículo 2, por sermos revestidos da nossa habitação celestial, porque nós ainda não estamos completos. Meus irmãos, tem uma coisa que eu gostaria de te dizer, que é um ensino muito comum que nós aprendemos desde a nossa infância em nossas igrejas. Nós somos acostumados a cantar e a dizer que o céu é a realidade final para nós. Você se lembra, né, que nós cantamos, por exemplo, músicas que dizem céu, lindo céu, é o lugar, né, que nós vamos morar. Bem como também nós cantamos aqui alguns hinos que falam, né, sobre uma morada celestial. Mas se nós formos observar biblicamente falando, o céu não é o destino final do crente. Porque o céu, ele é um lugar temporário. Quando um crente morre no Senhor, instantaneamente existe uma separação entre o seu corpo e a sua alma ou o seu espírito. E quando há essa separação, esse rompimento, a sua alma, ela instantaneamente sobe até a presença do Senhor. Você já se encontra em um estado ali preparatório, né, desfrutando já, desde aquele momento das glórias do porvir, em que Cristo irá reconstituir você com o seu corpo novamente. Mas aquele não é um lugar definitivo para os cristãos. Ele é uma pousada temporária. Porque o aspecto de Paulo aqui é justamente o que vem depois. Ele diz: se nós pensarmos que o céu é o nosso lugar definitivo, nós estamos nus. É por isso que ele diz ali no versículo número 3 assim: se todavia formos encontrados vestidos. E você pode trocar, inclusive, essa palavra vestidos aí por revestidos, né? Porque a comparação de Paulo aqui é de alguém que fabrica roupa. E ele era um produtor também de vestes, né? Porque o mesmo que oficiava ali, confeccionava roupas. E ele usa a comparação aqui com o nosso corpo. Ele diz: se o céu é para nós o nosso estágio final, então nós viveremos eternamente incompletos. Porque era assim que os gregos do seu tempo pensavam. Eles pensavam só no imaterial, né? O corpo para eles era desprezível. É por isso que dentro da carta aqui aos Coríntios, em muitos momentos, Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo: o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês? Por que vocês estão oferecendo o corpo de vocês, que deveria ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto, né, do corpo, oferecendo aos ídolos, oferecendo como alvo de prostituição no meio dos gentios? Por isso que há tantos momentos em que Paulo exorta sobre a forma como os coríntios estavam usando o seu próprio corpo, porque o corpo é importante. É nesse corpo que hoje temos, meus irmãos, que nós experimentaremos um corpo glorificado.
O pensamento de Paulo aqui é sobre o corpo glorificado de Cristo. Se você se lembrar, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e daqui a uns dias nós vamos celebrar a Páscoa, e nós vamos falar muito sobre esse momento em que Cristo entregou a sua vida como sacrifício, e depois do terceiro dia, debaixo do poder da morte, Cristo ressuscitou, mas a pergunta é, com que corpo Cristo ressuscitou? Com um corpo glorificado, com um corpo de carne e osso. Quando ele se aproximou de Tomé, Jesus disse a Tomé o seguinte: vede as minhas mãos, toque no meu lado, porque um espírito não tem carne e não tem osso. E então há um aspecto aqui que nós podemos dizer misterioso sobre esse corpo da glória. Há um aspecto aqui de continuidade, porque todos os elementos que nos limitam nessa vida já não mais existirão. Todos aqueles efeitos do pecado que hoje nos afetam serão removidos de uma vez por todas na realidade futura que teremos juntamente com Cristo. É essa a expectativa que Paulo tem. Então ele diz, nós não podemos ansiar somente pelo céu. O nosso destino final é o novo céu e a nova terra, onde nós teremos um corpo glorificado e uma cidade celeste, que é a Jerusalém nova que descerá para cá, restaurada. E então é como se Paulo dissesse, é nesse lugar que vocês precisam colocar o coração de vocês. Não se satisfaçam somente com o céu. É claro, meus irmãos, que nós desejamos estar com o Senhor Jesus no céu, mas existe uma realidade final. É por isso que eu não gosto da ideia de pessoas que desprezam, a sepultura, porque é aquele corpo mesmo que está lá, enterrado, que será reconstituído, restaurado. E talvez você possa até pensar, e aqueles que foram cremados? Meus irmãos, de uma forma ou de outra, esse corpo que hoje existe é o mesmo corpo que irá ser reconstituído para a glória do Senhor. É por isso que Paulo ele gera essa expectativa palpitante em nosso coração. É por isso que, como nós aprendemos hoje de manhã na escola dominical, o Senhor Jesus Cristo deu uma palavra final sobre a morte ao ressuscitar Lázaro, porque ele se vestiu da nossa morte para que um dia nós experimentássemos da vida que ele conferiu em um corpo glorificado. E se você quer uma descrição muito aprofundada sobre esse corpo celeste que o apóstolo Paulo anseia aqui, você pode observar em 1 Coríntios 15, ali a partir do versículo 51 em diante, o apóstolo Paulo ele dá detalhes sobre esse corpo revestido da realidade espiritual. Quando Paulo fala um corpo espiritual, ele não quer dizer sobre seres, como se fossem fantasmas, como arpinhas nas mãos. Meus irmãos, eu não terei tempo aqui de descrever para vocês o que é o novo céu e a nova terra. Mas existe uma realidade muito etérea que as pessoas pensam acerca do céu, como pessoas sentadinhas em banquinhos, um lugar todo branco, com ruas de ouro. Meus irmãos, o céu é infinitamente maior do que isso. Ali você vê, segundo a descrição de Apocalipse 21, uma cidade ornamentada para o trabalho, para a adoração. Existe uma hierarquia dentro do céu. Eu sei que isso talvez pode soar ruim para algumas pessoas, mas no céu, esse princípio de hierarquia continuará. Porque hierarquia nunca foi algo ruim. É por isso que existe o princípio da continuidade no novo céu e na nova terra. Então, Paulo dá toda essa descrição de um corpo que desfrutará das delícias celestiais, se formos encontrados de fato revestidos e não nus. Então, é por isso que, por último, versículos de número 4 e 5, Paulo diz assim: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. O que Paulo quer dizer nesse versículo número 4, meus irmãos, é que o desejo dele, de fato, é que este corpo presente, ele seja absorvido. A palavra absorvido aqui dá a ideia de algo pleno, que seja absorvido pela plenitude celeste, que não seja algo incompleto,
mas seja algo pleno, uma realidade espiritual plenamente vivenciada por aqueles que experimentam uma nova vida em Cristo. É por isso, então, que no versículo 5, ele diz que foi o próprio Deus que nos preparou para isso. É Ele quem nos assegura dessa realidade celeste. É Ele que permite que nós venhamos a ter esse otimismo benéfico, mesmo em meio a tantas lutas. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo conosco, moldando essa realidade em nosso coração, meus irmãos, viver a vida presente seria algo quase que impossível. Mas é o próprio Espírito, segundo o ensino de Paulo, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos leva a viver essas realidades celestiais. É importante nós percebermos aqui que as realidades celestiais não são coisas, meus irmãos, somente futuras, mas elas já podem ser experimentadas enquanto aqui e agora. É por isso que na afirmação que lemos de Paulo em Romanos, Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória por vir. Paulo está exercitando aqui o espiritual. Paulo está colocando o seu coração no céu e na nova terra. Não é isso que ele diz aos Colossenses? Ele diz assim: se nós, uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque quando Cristo, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, se revelar, então na sua revelação, na revelação plena que Ele nos dará em sua voz, nós também seremos revelados juntamente com Ele, seremos transformados à semelhança do seu corpo. Hoje é triste, meus irmãos, porque nós vivemos tempos em que parece que as pessoas pensam muito pouco a respeito da realidade futura, acerca do mundo por vir. Nós estamos tão ocupados, muitas vezes, com o mundo presente, que isso se torna, muitas vezes, evidente em momentos de sofrimento. É quando vêm as calamidades sobre a terra, que as pessoas querem, de todas as maneiras, jogar longe delas qualquer tipo de possibilidade de sofrimento, porque quando o sofrimento vem para essa terra e nos atinge, isso é um empecilho para a nossa felicidade. Os coríntios pensavam isso. Tanto que lá em 1 Coríntios 15, um dos lemas que era muito comum dentro da cidade de Corinto era: comamos e bebamos que amanhã nós morreremos, vamos aproveitar a vida, vamos viver a felicidade enquanto agora. Mas quando Paulo chegou com a mensagem do Evangelho, isso foi extraordinário para aquela cidade e para aquela igreja, porque Paulo, de fato, mostrou o que é esperança. Esperança na Bíblia, meus irmãos, não é uma coisa assim que talvez irá acontecer. Paulo está falando de coisas concretas, de certezas, porque ele mesmo viu. Aqui dentro desta carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, Paulo diz que ele subiu até o paraíso e ele viu coisas inefáveis que nem sequer é lícito descrever ao homem, porque a linguagem celeste, ela é quase que incompreensível para a linguagem humana. Então, ela tem que ser traduzida em termos comuns, né? Quando, por exemplo, o apóstolo João, que também viu o céu, a linguagem celestial, a linguagem do novo céu e nova terra é indescritível, que ele teve que usar linguagem comparativa. Ele disse: o que é mais importante para você aqui? Não é o ouro, a prata? Não são as joias preciosas? Então, João diz: nesta cidade celeste, aquilo que hoje para você é valioso, vai ser algo que você vai pisar com os seus pés. Porque o mais precioso e valioso dentro desta cidade é a pessoa que estará lá. Cristo, o Espírito Santo, o Deus Pai Todo-Poderoso, a Trindade consumada, plena, habitando juntamente conosco. É por isso que a linguagem bíblica, ela é uma linguagem que nós dizemos de acomodação. Porque falar sobre o mundo por vir é algo muito limitado. Mas quando ouvimos acerca daquilo que Deus já nos revelou, acerca do futuro, certamente o nosso coração se torna muito mais otimista e esperançoso. A nossa esperança é concreta e certa, porque num abrir e fechar de olhos, diz Paulo, ao ressoar da última trombeta, os nossos corpos serão transformados à semelhança do corpo de glória
do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração, meus irmãos, esteja alimentado com esta viva esperança. Nós não vemos, Paulo diz no versículo número 18, aí do capítulo 4, que nós vivemos pelos olhos da fé, nós enxergamos através do invisível, porque o que se vê é temporal, é de pouca duração, é de uma jornada curta, mas aquilo que não se vê é eterno, e é eterno porque está escondido, está guardado no próprio Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor te encoraje, assim o Senhor alimente por meio do Santo Espírito dele ao seu coração, para que você possa vencer as lutas da vida como o apóstolo Paulo, para que você possa viver na expectativa de uma vida ressurreta dentre os mortos, ao lado de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que Ele nos abençoe assim. Amém. Antes de nós encerrarmos o nosso curso, eu gostaria que nós ouvíssemos um cântico. Eu gostaria que você ouvisse neste momento um cântico que diz respeito a essa confiança que nós temos somente em Jesus Cristo. E logo em seguida, eu então estarei orando e impetrando a bênção sobre os irmãos. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, no meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Amém, meus irmãos. Até Cristo voltar, nós permaneceremos firmes, inabaláveis na fé dele. Amém? Vamos orar neste momento, agradecendo ao nosso Deus por esse culto e por esse momento que passamos juntos e pudemos ouvir a voz do nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja ao nome santo do teu Filho Jesus Cristo, o autor da nossa fé, aquele que nos dá esperança, aquele que enviou o Santo Espírito para gerar em nosso coração essa ardente expectativa, a expectativa de um mundo por vir, de uma vida gloriosa em um lugar celeste que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Que dia após dia, ó Pai, nós possamos enxergar a nossa vida, mesmo com todas as lutas, ó Pai, que estamos enfrentando, mesmo com as nossas dores, mas enxergando elas, ó Pai, como um prenúncio de uma vida gloriosa ao lado do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos debilitados, ó Pai. A nossa casa, como a Tua palavra afirmou, terrena, é passageira, mas sabemos que o Senhor, ó Pai, é aquele que nos fortalece, que está preparando, nos ornamentando para esse grandioso dia. Por isso, dá-nos força, ó Pai. Dá-nos da Tua graça. Abençoa a vida do Teu povo, espalhado por toda a face da terra, Senhor, que tem buscado a Ti, que tem falado com o Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor derrame abundantemente da Tua soberana misericórdia sobre a vida deles, ó Pai. Que assim possamos estar firmes até o fim, sermos fiéis até a morte, como diz a Tua palavra, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, que o consolo, que o conforto do nosso Deus, as promessas do nosso Deus Espírito Santo, estejam sobre todos vós, povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, você tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém.